Vamos agradecer a Deus pela paz, pela harmonia, pela luz bonita deste dia. Vamos agradecer a Deus pela presença do amor nos nossos corações. Vamos agradecer a Deus pelos nossos passos que estão no chão, que nos eleva a caminhar. Vamos agradecer a Deus pelas nossas mãos que podem trabalhar. Vamos agradecer a Deus pelos nossos olhos, que tudo que Deus criou nós podemos olhar. A grandeza sem beleza que se encontra em todo lugar. A natureza que se exprima, o riacho que se corre sobre a colina, descendo, formando as cachoeiras, deixando aquela beleza tão bela naquele lugar. Poder olhar então as árvores que reconstituem as nossas florestas, vendo as biodiversidade de vida, vendo a fauna, vendo a flora, a grandeza que se canora na beleza de se poder olhar, tanta beleza que se há nesse lugar. A grandeza maior de todo o sentimento manda que a cada momento nós podemos perfilhar, através dos nossos olhos, um grande jardim enxergar, além das belezas das flores que nos deixam embriagar. A grandeza maior é poder com ela, poder as nossas mesas enfeitar, mas a grandeza de poder trabalhar, de poder olhar e caminhar por todos os lugares, vemos a grandeza na simplicidade. Sentado numa cadeira, no meio de um gramado, num deserto ou em qualquer lugar, poder para o céu olhar e ver as estrelas que enfeitam as nossas noites, ver as pluralidades do mundo. Por tudo isso agradecer o Criador, o nosso Deus e o nosso Senhor, porque são tantas belezas, do sol, da lua, mas a grandeza maior de todo o sentimento, Deus nos entregou, o Cristo Consolador, que na cruz morreu para nos mostrar a grandeza do seu amor por este povo cristão, mostrando que a maior força do mundo é ter amor no coração e saber perdoar os nossos irmãos. Muita paz, irmãos. Com essa elevação, nós estamos iniciando mais um programa Conversando com João e Arlete Berbel, e é uma satisfação muito grande que a gente possa ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais, um pouco melhor, todo o trabalho que vem sendo realizado aqui em Franca, no IMA. Antes de nós dirigirmos a primeira pergunta ao nosso companheiro João Berbel, eu queria repetir um conceito que é importante que a gente tenha quando se fala em João Berbel e o trabalho que ele realiza aqui, não apenas em Franca, mas em outras cidades também, pois ele tem atendimentos em Guarulhos, ele tem atendimentos em São Bernardo do Campo, já vai ter atendimentos também em Ribeirão Preto e também em Alphaville, e em outras cidades também, que já tem todo um calendário que nós vamos estar passando, inclusive a agenda de atendimentos aí da equipe do João Berbel, nesse nosso canal aqui do YouTube. É importante repetir o que nós já falamos: 267 livros editados e colocados no mercado, mais de 1 milhão de exemplares vendidos, mais de 3 milhões de pessoas atendidas aqui em Franca, no Instituto de Medicina do Além. São números realmente fantásticos. E nós vamos conhecer, neste nosso programa de agora e nos outros programas também, um outro lado, o viés de empreendedor da equipe de João Berbel. João Berbel é um dos empreendedores, está construindo um hospital, e nós todos temos que ajudar a viabilizar a implantação desse hospital. Poucos brasileiros e pouca gente no mundo tem a coragem de fazer o que o João Berbel vem fazendo aqui em Franca, no sentido de criar condições para que as pessoas possam ter um atendimento digno, um atendimento espiritual e, o que é mais importante, sem precisar pagar absolutamente nada. O agradecimento, o pagamento, na verdade, são as preces que têm que ser dirigidas ao plano espiritual, a Jesus, em agradecimento às graças obtidas. João, obrigado, dona Arlete, obrigado, os companheiros nossos da parte musical, que sempre nos alegram, obrigado também. O que significa, qual é a importância desse livro, Arautos e Aparecida, e o que representa, por que nós louvamos a Nossa Senhora Aparecida? Ô Ronaldo, que pergunta sábia, né? Quando a gente toca nesse nome da imagem Nossa Senhora Aparecida, às vezes o povo espírita fica até meio arrepiado. Mas toda tem uma causa, todas as causas são justas.
Vamos começar no comecinho para que as pessoas possam entender a necessidade dessa imagem que é tão idolatrada, que é a padroeira do nosso povo brasileiro, tá? Então eu vou começar passando quando Jesus preparou para vir aqui na terra. Lá em Jerusalém, criou a cidade imaginária, que chamava Cruzada. Era uma cidade, era uma colônia espiritual na forma de uma cruz, porque Jesus estava predestinado a ser crucificado. Então criou aquela colônia espiritual, que aqueles espíritos dessem suporte para Jesus aqui na terra, realizar o trabalho dele, passar o evangelho, mudar, porque a terra, antes de Jesus era uma terra, depois de Jesus era outra terra. O planeta modificou por completamente com a vinda de Jesus na terra. Então o que acontece? Aquela colônia dava suporte para ele. Como houve aquelas guerras, principalmente entre os fatores religiosos que levaram ali à destruição do templo, de tudo que ocorreu ali. Aquela colônia, com a grande formação de cristão na Itália, em Roma, aquela colônia se dirigiu para Roma, certo? Aquela colônia não tinha mais como ficar ali, então ela era seguindo o povo cristão. E seguindo o povo cristão, ela restabeleceu em cima de Roma. Mas acontece que o Brasil era predestinado, pátria do evangelho, coração do mundo, tá? Era predestinado. Então não tinha como trazer aquela colônia cristã para cima do Brasil. Porque o Brasil, acima de tudo, com esse monte de religião, ele é cristão. O Brasil é um país cristão, é considerado como a terra da cruz, né? Então precisava de trazer aquela colônia espiritual para cá. Então Jesus viu aquilo, né? E chamou a Mãe Maria Santíssima. Ô mãe, a senhora apareceu em Portugal como Nossa Senhora de Fátima, na América Central como Nossa Senhora de Guadalupe. As terras brasileiras necessitam da senhora, tá? E quando a Mãe Maria Santíssima teve por base e viu que vinha para o Brasil, ela veio visitar o Brasil. Ela começou a encontrar os negros, não podia entrar na igreja porque era considerado que não tinha alma, tá? Os negros era levado, qualquer coisa era castigado, os escravos. Se eles matassem um animal, a pessoa ia presa. Se matasse um negro, não ia preso. Então era muito desqualificado aqui dentro do Brasil. E aí a Mãe Maria Santíssima chegou e viu isso aí. Ela se comoveu com o sofrimento do povo brasileiro e disse: meu filho, eu vou para lá só se eu puder me transformar na cor do sofrimento daqueles irmãos. Tá? E aí o que aconteceu? Jesus, seja feita a vossa vontade, mãe. Acionou aquela espiritualidade, acionou esse espírito, estava do nosso lado, que fez essa exortação a Deus aqui, né? Que é o nosso irmão Simão. Então uniu, chamou aqueles homens e se prepararam. Então naquela época, hoje sabemos que a mediunidade, ela é um dom. Se você tem um dom para fazer uma coisa perfeita, é porque você tem um dom mediúnico. Então, hoje o dom é considerado como uma mediunidade. E aqueles tinham o dom de fazer, aqueles 12 homens no Vale do Paraíba ali, tinha o dom de fazer a imagem. E um fazendeiro chega, comenta uma imagem lá, e eis uma argila nova. E essa argila nova, o que acontece com ela? Ela fica preta na hora que esquema a imagem. E aí ele sai para pescar, não dá tempo para eles avisar, né? Aí o fazendeiro chega para buscar aquela imagem que ele encomendou para pôr lá no altar da fazenda dele. E chega e encontra aquela imagem negra. Ele fica revoltado, aciona a Igreja Católica. E naquela época lá, que comandava o nosso Brasil, as autoridades, eram os padres, eram os sacerdotes, eram os bispos que tinham da época, né, os cardeais, que comandavam ali, era praticamente a lei. Ordena a polícia, que vai prender aqueles homens. Chega lá e encontra uma resistência em torno ali daqueles homens. 11 deles morrem. É aquela imagem forte, quando eles quebram e caem dentro d'água. E o seu filho, tá? Há um tempo depois, ele resgata aquela imagem de dentro d'água, tá? Aí começa toda aquela procissão. Aí nós tivemos o primeiro milagre, que é a quebra da algema, né? Ali diante dos padres, e aquele padre que era aquele escravo negro se transforma, aquele rapazinho se transforma também num padre negro, né? Então, o que eu quero passar para você? Então nós necessitávamos de uma crença forte do povo brasileiro,
para poder ter um tanto de oração, competindo com Roma, ou mais do que Roma, para poder essa colônia espiritual dirigir para o Brasil. Aí aconteceu o seguinte, tá? Com aqueles milagres acontecendo, foi acontecendo aquele movimentão em torno da Nossa Senhora Aparecida. Aí criaram ali, a pessoal ali, aqueles mesmos arautos, né? Arautos quer dizer que pessoas não sabem o que é arautos, é anjos, né? Anjos, aqueles anjos que criaram aquela imagem que é chamada Arautos de Aparecida, eles voltam outra vez em cada canto da cidade e reúne ali na Basílica de Nossa Senhora Aparecida e cria a hora do Ângelo, às 6 horas da tarde, 6 batidas de amor, certo? 6 virtudes de amor, certo? O Brasil inteiro para em oração, o sertão para, os pássaros para e o povo brasileiro se torna em oração, louvando ali às 6 horas da tarde a Senhora de Aparecida. E nós tínhamos últimos do Arauto de Aparecida, o último desses 12 era o Padre Donizete de Tambaú, certo? Um grande missionário, um grande médio de cura, que ele fazia a prece em latim e o povo brasileiro acompanhava ele, né? E daí com as orações do povo, acompanhando o Padre Donizete, o povo brasileiro inteiro, o que acontece? Né? Aquelas orações fez com que aquela colônia que estava em cima de Roma estabelecesse em cima do nosso Brasil. Hoje, presta bem atenção, hoje chamado de Colônia de Nazaré, atendendo Deus dos Índios do Amazonas até o pessoal do Rio Grande do Sul, toda a América Latina está incluída nessa colônia gigantesca que tem o nome Maria de Nazaré. Lindo, documento histórico, documento teológico. Nós vamos fazer uma interrupção rapidinha para os nossos telespectadores e voltamos na próxima semana. Voltamos na próxima semana conversando com João e Dona Arlete Berbel.